Vamos falar sobre Fed, então, um pouquinho? Então, os juros ontem subiram exatamente o que era esperado pelo mercado, 0,75 ponto percentual, ou 75 basis points, ou 0,75%, e a taxa de juros nos Estados Unidos hoje é 4% na banda superior. Muito bem. O que muda isso? Em princípio, não muda nada, porque estava todo mundo esperando isso, era exatamente o que o mercado tinha precificado, mas eis que, de repente, não mais que de repente, Jerome Powell, naquela conversa que ele tem com os repórteres depois do anúncio da taxa, Jerome Powell, para quem não sabe, presidente do Fed, que é o Banco Central norte-americano, basicamente, perguntado sobre como seria dali para frente, que era a grande dúvida do mercado, se teria um aumento de 0,5, né, uma redução no ritmo, né, porque a gente já vem aí de 3 aumentos de 0,75. Se em dezembro, na reunião de dezembro, o Fed estava esperando aumentar só 0,50 a taxa de juros, o Jerome Powell deu uma desconversada, etc. e tal, e aí não indicou o 0,50, deixou aberto uma porta para o 0,75, ficou todo mundo, mesmo assim, tentando um otimismo. Você vê que o Ibovespa, o S&P 500 até deu uma melhorada naquele momento, e depois ele fala que, olha, a taxa terminal vai ser mais alta que o esperado, que a taxa terminal é o pico, né, onde eles estão achando que vai encerrar o ciclo de juros. Por exemplo, nós encerramos, né, nos 13,75, pelo menos demos uma pausa, e esperamos que seja dali para baixo. Mas nos Estados Unidos a precificação do mercado era de 4,75, e aí eu vou mostrar para vocês um gráfico aqui, que é este aqui. Se vocês tiverem... Pronto, já está o gráfico na tela aí. Em dezembro, a ideia é que a taxa acabe, essa linha branca aqui, ó, acabe em 4,50, né? Então, subindo aí mais meio ponto, 0,5 ponto percentual. Em fevereiro, na reunião de fevereiro, 4,80, e aí já é mais, pelo menos, 0,25, e aí, em março, chegando a 5. E até antes disso, os dois estavam juntinho aqui, ó, fevereiro e março, encerrando isso aqui mais ou menos nos 4,70. Então, com juros mais altos, você fica mais provável o tal do hard landing, né? Então, mais provável um desaquecimento econômico mais veloz do que estava sendo esperado pelo mercado. E assim, vamos ser sinceros, né, gente? Muito disso é o mercado sendo meio poliana aí, para quem leu Poliana, tentando ver sempre o lado bom das coisas para manter algum otimismo, e as coisas não estavam se refletindo na realidade. O Jerome Powell ou Jerome Powell, nunca falou que isso seria rápido ou veloz, essa mudança, né? Na taxa de juros, ou que pararia em 4,50, ou 4,75, ou 5, até por isso. O mercado está imaginando 5, porque já tem alguns indicadores de desaquecimento. O Jerome Powell lembrou também que tem um atraso, né, entre a alta de juros e você sentir na economia real os efeitos. Aliás, a ata do Copom nossa, na terça-feira, o Roberto Campos, o pessoal, o Copom, né, fala exatamente sobre isso, que começa a sentir agora, no Brasil, a gente começa a sentir agora o efeito das altas que se iniciaram lá em março do ano passado. Então, você vê que demora para a economia sentir essa paulada. E eu brincava no começo da semana que o novo mantra da economia norte-americana é a recessão transitória, né? Transitório sempre né, gente? Mas, assim, pode ser um transitório que dure mais tempo do que as pessoas estão imaginando. Isso eu estou, claro, chutando, mas, assim, tem muito no mercado de um otimismo que não está se conectando nem com dados, nem com discursos dos bancos centrais, tá? Então, pode colocar na tela aí, Matheus, de novo. Então, a gente vê aí essa reprecificação dos juros aqui, e aí os juros aqui passando de 5 já, na reunião de dezembro, tá? Na reunião de março de 2023. Essa linha laranja aqui é onde está os juros agora, então 4% aqui no limite superior, né? Eles trabalham com uma banda lá, está 4
4% de juros ao ano nos Estados Unidos. Para a gente parece coisa de criança, mas você imagina, né, uma economia do tamanho da economia americana, o que é você passar aqui de praticamente zero de juros, aqui quando estava 0,25, para 4% em 6 meses, basicamente. Então, isso tudo vai gerar um freio na economia norte-americana e na economia mundial. Além disso, né, se a gente, já passando para o próximo tema aqui, o Reino Unido teve uma reunião hoje do Banco Central lá e também subiu a taxa de juros, que agora está em 3% ao ano. Deixa eu ver se eu consigo só colocar uma coisa para vocês aqui, ó. Era o esperado, né? 3% ao ano era o esperado na taxa de juros por lá, e ficou em 3% mesmo. Saiu de 2,25 para 3%. E, junto com isso, você tem aí o Banco Central Europeu também falando em aumento de taxa de juros, e o Banco Central Europeu já usando a palavra proibida, né? Já falando que a gente deve ter uma recessão em breve na comunidade europeia, lá na zona do euro. Então, a Europa já se preparando para uma recessão. Os Estados Unidos ainda não fala abertamente sobre isso, mas, obviamente, você vai ter uma desaceleração forte nos Estados Unidos também.